Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Números 23, versículo 19. O versículo nos diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Mais uma vez, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Primeira parte do versículo: Deus não é homem para que minta. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que Deus não mente nem se arrepende, para em seguida arrematar o versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso o revogar. Assim Balaão não podia fazer o contrário daquilo que Deus havia decretado. Lembre-se que ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo judeu. Só que Deus tinha o abençoado. O homem mente, mas Deus sempre diz a verdade. Balaque estava vivendo uma ilusão em suas expectações, porque se elas fossem cumpridas, degradariam o caráter divino. Pois um dos atributos de Deus é a verdade, a veracidade. Em Tito, capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo escreveu: Deus não pode mentir. Isso então seria contrário à natureza dele, porque a própria palavra diz que ele não muda. Malaquias 3, verso 6. Em outra feita, o apóstolo Paulo escreveu aos romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, 4. Segunda parte do versículo: nem filho do homem para que se arrependa. O oráculo negava que Deus muda de parecer. O propósito de Deus é consistente. Ele não se caracteriza pelo engano e capricho dos homens. No entanto, acerca de Deus, também é dito na sua palavra, na tradução em português, que ele se arrepende. Nós vemos isso claramente em Gênesis 6, que fala que Deus havia se arrependido de ter feito o homem e pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, pois a terra naquela época se encheu de violência. Assim nós poderíamos perguntar, e é justo, Deus se arrepende ou não se arrepende? Aqui em Números, nesse versículo que eu estou comentando, diz que ele se arrepende. Versículo 19 de Números 23. Em Gênesis 6,6 está dizendo que ele se arrependeu. Contudo, nós devemos analisar Gênesis capítulo 6, o arrependimento ali. Pois ali nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado ou alterado no seu plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e propósito do Senhor que ele havia delineado para ele. Juntamente com a expressão arrependimento, vem a expressão pesou-lhe o seu coração. Isso traz uma conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno das escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não está em Deus, que se arrependeu, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador. Não é que algo aconteceu que o deixou surpreso, mas ao ato rebelde que o ser humano, a postura, qual que é a palavra que eu estou procurando? Não é teimosia, obstinada do ser humano em desobedecer a Deus. A ideia que Deus pode mudar a sua mente ou se arrepender
como a sua capacidade de planejar é defeituosa. Na verdade, aqui está escrito que é um ataque intolerável contra a compreensão dos atributos de Deus. Deus não mente, Deus fala a verdade. Um Deus que se arrepende no sentido que o homem se arrepende, um Deus que muda a mente, seria um Deus que anularia as suas promessas. Última parte do versículo. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus sempre cumpre aquilo que promete. Em outras palavras, suas declarações proféticas e suas promessas infalivelmente terão cumprimento. Está escrito no Salmo 89:34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O primeiro textuário da lição 1 desse trimestre fala que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. A bênção divina a Israel atravessa os milênios e tem envolvido muitas predições que tinham e terão ainda de ser cumpridas. Assim sendo, a veracidade de Deus haveria de levar seu propósito a uma cabal fruição. Deus prometeu de modo inquebrantável de que abençoaria o povo de Deus de acordo com a sua inexorável vontade. Nenhum poder, como de Balaque ou até mesmo de Balaão, poderia afetar essa decisão divina, no mínimo que fosse. Está escrito em Isaías 14:27, porque o Senhor Deus dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Ademais, esse cumprimento inquebrantável visava o bem de todos os homens, todos os povos, e não somente o povo de Israel, visto que Israel seria usado como instrumento que traria ao mundo o Messias e a sua universal missão salvífica. Isso fazia parte do pacto abrâmico e foi reforçado no novo pacto, na nova aliança. Está escrito em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, versos 8. Então Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele jamais vai alterar os seus propósitos. Ele jamais vai mudar de opinião. Eu encerro esse vídeo repetindo o versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Que Deus em Cristo vos abençoe.